Olá pessoal, hoje o Pod Maria, Pod News está com um convidado muito especial, que é um dos nossos professores de Geografia, José Renato, que irá nos ajudar a compreender um pouco sobre os assuntos que serão abrangidos na avenida desse ano, no desfile cívico da nossa escola. Bom, professor, pode se apresentar? Opa, meu nome é Renato, eu sou professor aqui da Escola Maria Neuza desde o ano 2011, sou também professor da Escola Estadual Leonardo, aqui no município de Cristianápolis, desde 2013. Tenho formação em Geografia, tenho graduação em Licenciatura, sou bacharel em Geografia, tenho pós-graduação em Educação Ambiental, também tenho mestrado pela Universidade Federal do Sergipe. Estou aqui para discutir esses temas muito importantes, que é um tema do momento, um tema sobre a questão ambiental, e os conflitos que são, que tem um envolvimento, esses conflitos que têm uma abrangência, uma importância para a gente discutir a geopolítica global nos dias de hoje. Bom, queria primeiro fazer uma pergunta para contextualizar, Bom, como nós sabemos, vivemos em uma atualidade que é marcada por muitos conflitos. E eu queria saber como a gente pode entender a natureza desses conflitos, desde os históricos, por questões de terra, até os mais atuais, como as guerras comerciais e tecnológicas. Bem, nós vivemos uma nova era de conflitos, Nós partimos de um momento histórico que nós tínhamos guerras mundiais, O início do século XX foi marcado por duas grandes guerras. Tivemos ali no final da segunda metade do século XX a Guerra Fria, envolvendo duas grandes superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Então eram conflitos mais abrangentes, A partir do início do século XXI, os conflitos se tornam mais regionais, E além desses conflitos se tornarem mais regionais, nós temos uma outra pegada, uma outra perspectiva que vai mudar a geopolítica global, que é a questão das guerras comerciais, Então alguns autores, alguns teóricos vão discutir a mercadoria, a questão da sociedade do consumo e a mercadoria como uma arma mais sutil, Porque entra nos países sem fazer muito alarde, Então as mercadorias vão levar ali um poderio daquela potência econômica que a produz, E aí vai uma carga, na mercadoria vai uma carga de poder, desde o poder imediato, de marketing, de propaganda, fazendo com que as pessoas consumam, e gerem como consequência a chamada sociedade do consumo, um consumo exagerado que acaba trazendo como consequência a ação humana sobre os recursos naturais, uma pressão antrópica sobre os recursos naturais. Sem falar que a gente vivencia também, no início do século XXI para cá, uma mudança na geopolítica de base multipolar. Bom, outro tema que será também abrangido na avenida será a disputa entre os territórios da floresta amazônica, entre os mineradores e os povos originários, os indígenas. E eu queria saber como esse conflito local se conecta com interesses geopolíticos globais. Bem, a Amazônia hoje é a última grande fronteira ambiental do mundo a ser disputada, A gente tem ali a maior reserva de água doce do planeta, Nós temos a maior biodiversidade do planeta, E é um espaço que recentemente foi descoberto reservas de petróleo, E foi descoberto também terras raras, O que seriam essas terras raras? São minérios importantes em uma outra fronteira tecnológica, que é a questão das baterias de automóveis elétricos, E aí tem países, potências econômicas, que têm a indústria desse ramo de baterias, de chips de computadores, que estão de olho nas nossas reservas, O lítio, as próprias terras raras, hoje é motivo de disputas. Inclusive, recentemente, nós tivemos aí um chamado tarifaço de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e que fez um alarde no mundo e que se discute que é meramente um objetivo de taxar por conta de motivos ideológicos as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Quando, na verdade, a gente estudando um pouco mais a fundo, a gente vai entender que foi uma forma do governo americano tentar colocar o governo brasileiro de joelho para que acabe usando essa forma de ameaçar o Brasil para que o Brasil ceda as nossas terras raras. O Brasil tem uma liderança global no sentido da perspectiva de discutir os conflitos ambientais, Por quê? Porque nós estamos aqui assentados no maior país da América Latina, com as maiores reservas ambientais do planeta, e inclusive no mês de novembro desse ano nós teremos a COP30, que é uma conferência ambiental
ambiental das partes, que vamos discutir, inclusive, o futuro do aquecimento global, das mudanças climáticas, dos eventos extremos. Então, é um momento importante para a gente reafirmar nossa soberania sobre nossas riquezas. Então, assim, se conecta nessa perspectiva. Nós temos conflitos muito intensos naquela área, desde as fronteiras agrícolas, atingindo ali do Mato Grosso, chegando no estado do Pará, a questão da nova fronteira agrícola, que a gente vai chamar de Matopiba, né, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, né, é uma nova fronteira agrícola em que produtores rurais do agronegócio, eles vão desmatando o cerrado, a caatinga, avançando sobre a floresta amazônica, para expandir a área de produção de soja, né, a área de produção de milho, e isso gera conflitos com as populações locais, né? Então a gente tem o papel do agronegócio, tem o papel da geopolítica, tem o papel das empresas mineradoras, como a gente teve recentemente aquela questão daquela questão humanitária sobre os povos Yanomamis, né? E outros povos indígenas que vêm sofrendo, como por exemplo, no ano 2012 nós tivemos ali a construção de uma mega barragem, né, a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que acabou desalojando comunidades indígenas às margens do rio Xingu, né, por conta da construção dessa barragem. Então nós temos uma série de conflitos e que esses conflitos estão totalmente interconectados com a geopolítica global. Bom, como o senhor já falou um pouco sobre a soberania brasileira, né, no quesito Donald Trump e tudo mais, eu queria saber qual é o papel do Brasil nessa questão e como isso afeta a nossa soberania, né? Você já falou um pouco sobre o tarifaço e tudo mais, e eu queria saber um pouco mais sobre isso. O papel do Brasil, o Brasil, como eu tinha dito, é uma potência regional aqui na América Latina, né? E nós temos uma função muito importante, que é reafirmar aquilo que eu tinha falado naquela outra pergunta, no quesito da como é que se dá hoje os conflitos globais, as relações geopolíticas, como é que se baseia hoje, né? Diferentemente do século XX, no início do século XXI, eu tinha dito que a gente vivencia um mundo multipolar, né? Vários polos de poder de economias regionais e que, por sua vez, vão também fortalecendo suas forças militares, suas forças armadas, para defender o seu modelo de economia, né? Então eu citei a questão da Rússia lá na Ásia, a China, esses dois gigantes lá na Ásia, formam o que se chama de novo mercado euroasiático, né? Formando aí uma nova rota da seda, que é um corredor de infraestrutura para circular mercadorias e fornecer essas mercadorias para o Ocidente, desde a Europa Ocidental até chegar à América. E o Brasil tem um papel de reafirmar esse mundo multipolar, na medida em que fixa a questão do planejamento, no sentido de que nós fazemos parte dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia e China, um grupo de países que foi gestado ali no ano 2003, por volta do ano 2003, 2005, e hoje o Brasil é essa liderança aqui na América Latina, sendo que, como eu tinha dito, nosso país apresenta como garantia desse poderio dentro desse bloco a questão de ser um país imenso. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos uma população gigantesca, nós temos riquezas naturais fartas, nós temos um país que tem climas favoráveis, solos favoráveis para ser uma potência agrícola, para fornecer matéria-prima, produtos agrícolas, alimento para o mundo, mas também ser uma vanguarda tecnológica, né, usando aí novas fontes de energias, as chamadas fontes de energias renováveis, a partir da chamada economia verde, né, uma economia de baixo carbono e que se proponha a enfrentar esses desafios globais, que é a questão das mudanças climáticas, né? Então o Brasil tem essa vanguarda. Não é à toa, como eu tinha dito, que esse ano nós vamos sediar a COP30, né, que é um evento importantíssimo. Todo mundo, os olhos do planeta estão voltados para o estado de Belém, a cidade de Belém, no estado do Pará, no mês de novembro. Né? É isso. Mas fala, viu, bichinho? Bom, agora falando sobre os conflitos armados, isso tudo que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, a gente sabe que não fica somente nelas duas, né? E eu quero saber como é que eles impactam os outros países e como esse quesito internacional pode ajudar, né, a resolver o conflito entre as duas. Bom, como eu estava dizendo sobre os conflitos atuais, conflitos mais regionais, né, e esse da Rússia e da Ucrânia,
demonstra mais uma vez o que eu tinha dito sobre essa questão do Império Americano, que está ruindo, cada vez mais está declinando, e está se aparecendo novas potências, como eu falei, multipolares, né? Desde a China, a Índia, a própria Rússia. E esse conflito Rússia e Ucrânia, né, é um termo que pegou, mas eu diria que por trás desse conflito você tem OTAN contra Rússia, né? Essa que é a verdade. A gente tem a Ucrânia apenas como se fosse um país fantoche que canaliza ali, por ser um país que está na fronteira com a Rússia, nessa furada, né, que é esse conflito que trouxe assim consequências drásticas desde a população daqueles países para o restante do mundo, né, que também a gente vê um envolvimento global impactando aí na cadeia de produção global, como o próprio Brasil sofreu com a questão do fornecimento de fertilizantes, né? Nosso país é uma grande potência agropecuária, nós temos uma grande parte do nosso PIB vem do agronegócio e o agronegócio precisa de fertilizantes. A gente não produz aqui, consome bastante da Rússia e com o conflito essas relações comerciais são interrompidas. Então, assim, aquele conflito ali, ele é histórico, né? É outra coisa que eu sempre digo, como eu comentei na outra resposta, sempre quando tem um evento assim que envolve relações muito mais intensas, históricas, culturais, eu sempre coloco um pé atrás e vou estudar para entender o que é aquilo ali. A gente não pode opinar de forma imediata e ligeira, porque acaba sendo raso nas respostas, né? Então, aquele conflito ali, se a gente for conhecer um pouco, vem desde o processo da separação da antiga ex-União Soviética, né, que a gente tem no final dela ali em 1991. Em 1991, quando a União Soviética acaba, extinta, houve um acordo, o chamado Acordo de Minsk. E pelo acordo, a Ucrânia era obrigada, assim como os outros países que pertenciam à antiga União Soviética, era obrigada a não se aproximar tanto dos países do Ocidente, né? Ou seja, não se aproximar muito das instituições militares, multilaterais, como por exemplo a própria OTAN, né? A gente teve o período da Guerra Fria, que foi de 1947 a 1989, quando o Muro de Berlim cai, e nesse período se formou duas grandes alianças militares para dividir o mundo em áreas de influência geopolítica. No lado ocidental, capitalista, foi formada a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e do lado do Oriente você tem ali o Pacto de Varsóvia, que foi liderado pela União Soviética e implantando ali nos países do leste europeu. Pois bem, acaba-se a Guerra Fria em 89, qual era a lógica, né, assim, o resultado lógico? É que essas instituições militares elas fossem extintas, assim como o Pacto de Varsóvia foi. O Pacto de Varsóvia foi extinto, não tinha mais necessidade de existência. E a OTAN se manteve. Então a OTAN, a gente pode dizer que é um termo obsoleto, é uma instituição obsoleta, anacrônica, porque não tem mais sentido histórico dela existir, mas ela continua existindo por quê? Aí a gente começa a se questionar. Porque é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos para fazer o papel da potência imperial que os Estados Unidos né? Canalizar os interesses geopolíticos com as próprias... Os Estados Unidos é o país que apresenta a maior quantidade de bases militares espalhadas pelo mundo inteiro, né? Gasta centenas de bilhões de dólares nas forças armadas americanas. Qual o objetivo disso? É pregar a paz, como eles se intitulam, como um país que quer ser um país que vai levar a democracia para o restante do mundo? Pelo contrário. Então, assim, a OTAN, ela serve aos interesses dessa expansão imperial norte-americana ali na parte da Eurásia, e aquele conflito ele se estabeleceu de forma mais intensa quando a União Soviética é extinta. A Ucrânia foi uma das herdeiras do arsenal bélico nuclear da antiga União Soviética, né? Então era um país importante para a região, geoestratégico, mas não cumpriu aquilo que o Acordo de Minsk previa. Bom, essa foi a parte teórica, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que será abordado na Avenida, e eu queria desde já agradecer a presença do professor Renato por ter nos ajudado a entender um pouco mais, e espero que vocês possam comparecer para prestigiar a nossa escola na Avenida. Eu aqui agradeço, né? Foi uma satisfação estar aqui diante de Ellen, de Maria Micaele. Esse momento foi muito importante para a gente esclarecer algumas coisas, essa relação
de conflitos, com questão ambiental, né? Eu acho que foi em boa hora esse tema ser trazido para a Avenida nesse desfile do ano 2025, porque é um momento que a gente tem aí, como eu tinha dito, um grande evento climático, que é a COP30, na cidade de Belém, lá no estado do Pará, e é um momento que a gente tem que cumprir a chamada agenda, uma nova agenda climática que substitui a Agenda 21, que foi a criação em 2015 dos chamados 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criada em 2015 na Conferência sobre Mudanças Climáticas. E dentro desses ODS, a gente tem uma série deles que a gente tem que trabalhar em sala de aula, a parte mais pedagógica, e agora também levar para o público, na avenida, né, levar com esse desfile, trazer junto para a gente a sociedade, a comunidade, né, para que eles entendam dessa importância que tem a educação, o papel da escola em trazer um tema tão rico e tão importante para a sociedade e para a humanidade como um todo. Eu é que agradeço, muito obrigado mais uma vez ao Pod Maria, Pod Nilza, tema conflitos globais. Muito bem.